Olá, inversionistas. Tudo bem? Meu nome é Lorenzo Pacheco. Parou. Personagem aqui não é Lorenzo Pacheco, aqui é o Enzo Pacheco. E eu vim aqui falar para vocês das melhores oportunidades de investimentos do mundo. Isso mesmo. Você já deve conhecer de algum outro vídeo, né? Vídeo da Disney, vídeo do Google. Então, se você não viu, tá aí para você assistir. E hoje eu vim falar de um mercado polêmico. Mercado que envolve aí algumas questões particulares, pessoais, mas que eu entendo que você deve ter uma pontinha do seu portfólio. Eu vim falar do mercado de cannabis. Isso, cannabis. Muitos conhecem como maconha, marihuana e por aí vai. Essa semana a gente teve aí a notícia de que o Senado mexicano provavelmente aprovará a legalização do uso recreativo no país, né? Algumas semanas atrás, a Câmara dos Deputados do país já sancionou o projeto de lei, agora vai para o Senado e, ao que tudo indica, né, o presidente, o Andrés Manuel López Obrador, deve sancionar essa lei e nos próximos meses a gente tem um dos maiores mercados legais de cannabis do mundo. Eu acho que é importante a gente ter isso na cabeça, porque olha só, hoje apenas 3 países legalizam o uso da cannabis, né? A gente está falando do Uruguai, ali com seus 3,4 milhões de habitantes. Aí a gente teve na sequência o Canadá, que foi o primeiro país do G7 a legalizar o uso recreativo lá em 2017, com 37,6 milhões. E se tudo der certo, né? Se tudo ocorrer conforme os analistas entendem, no México, o México se tornará o maior mercado consumidor, né, que pode utilizar de forma legalizada, com quase 130 milhões de habitantes. Antes que você pense que eu seja totalmente favorável ao uso, seja alguma apologia, não tem nada disso. A gente está tratando de mercados legalizados que geram renda e impostos para os seus governos. Então a gente está buscando aqui investir nessas oportunidades legalizadas. Isso é importante notar. Então vamos voltar aqui, né? Se a gente tivesse mercado de cannabis, qual seria uma estimativa para esse consumo, esse uso no país? O principal mercado, né, legalizado como um todo, que é o Canadá, em 2020 movimentou 2,1 bilhões de dólares de venda de cannabis legalizado no seu país. Foi um aumento de 120% comparado com 2019. Importante notar que no terceiro trimestre de 2020, as estimativas apontam que as vendas de cannabis legalizadas superaram as vendas do mercado ilícito. São estimativas, mas pelo menos é um bom sinal, é um bom indicativo. O governo pelo menos está colhendo parte de impostos para reverter para a sociedade. Mas se engana que a gente acha que as oportunidades estão limitadas a apenas esses 3 países. Na verdade, vou até pedir pro meu amigo Nelson colocar um mapa aqui do continente americano, né, da América do Norte. A gente está falando do Canadá e do México. Entre o Canadá e o México temos quem? A terra do Tio Sam, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos têm uma particularidade, né? A cannabis a nível federal ainda é ilegal no país, mas os estados têm a autonomia para decidir se legalizam o uso medicinal, o uso recreativo ou os dois no país. Então, em 2020, o mercado de cannabis legalizado nos Estados Unidos movimentou 17,5 bilhões de dólares, um crescimento de 46% comparado com 2020. Vamos comparar isso com qual foi o mercado no mundo de cannabis legalizado? 21,3 bilhões, 48% de crescimento anual. Então a gente vê que os Estados Unidos, mesmo não tendo a cannabis legalizada a nível federal, já é o principal mercado consumidor desse tipo de produto. Então, como eu falei, né, é ilegal a nível federal, mas 36 estados americanos já legalizam o uso medicinal e 15 legalizam o uso recreativo. E a gente vê na sociedade americana, nos últimos anos, uma maior predileção da população em aceitar a legalização da cannabis, né? Na última pesquisa da Gallup, né, que é um instituto de pesquisa bem conhecido nos Estados Unidos, 68% da população americana é favorável à legalização. Se a gente comparar isso com 1970, o percentual estava ali na casa dos 15%. E em 2000, até que dobrou, foi para casa dos 30%, mas você vê que ao longo do tempo vai aumentando a visão favorável à legalização. Se você abrir por idade, por ideologia, visão política, você vê já uma maioria da população sendo favorável, inclusive naqueles grupos que são tidos historicamente como contrários, né, a esse tipo de lei. Por exemplo, os republicanos, vistos mais como conservadores, normalmente tendem a ser contrários à legalização. Mas eu acho que um ponto interessante a gente pôde ver na eleição de 2020, né, na eleição americana de 2020. Essas questões da cannabis serem legalizadas ou não podem ser colocadas na urna para a votação dos cidadãos. Ou seja, se um estado entende que acha interessante a legalização da cannabis, medicinal, recreativo, tanto faz, ela vai perguntar para os seus habitantes se você é favorável ou é contrário. Então, em 2020, 5 estados legalizaram o uso da cannabis, né? 4 legalizaram o uso recreativo e 1 o uso medicinal. Importante notar, dos 5, 3 estados são estados tidos como republicanos, né? Montana, Dakota do Sul e Mississippi. Os outros 2 que legalizaram foram Arizona, que é um estado misto, né? Na última eleição, quem ganhou foi o democrata. Anteriormente tinha sido o republicano, mas a mais recente foi democrata. E New Jersey. Outro ponto interessante.
interessante, a gente tá falando aqui, né? Se o México legalizar, o Canadá já legalizou, você tem os Estados Unidos no meio. Com a legalização de Nova Jersey, já começou a movimentação para legalização aonde? Em Nova York. Então você tá falando do principal mercado consumidor do mundo, um dos maiores do mundo, o principal mercado consumidor dos Estados Unidos, né? Se você pegar a cidade de Nova York, representa quase 10% do PIB americano. Olha a importância disso. Então a legalização em Nova Jersey estimulou os legisladores, né, os políticos de Nova York a voltarem a colocar na mesa uma possível legalização do uso recreativo. Lembrando que o uso medicinal já é liberado no estado. Isso criaria um mercado aí estimado de 6 bilhões de dólares. Então a gente vai juntando as peças. 17 bilhões com 36 estados medicinal e 15 recreativos. Então você vai adicionar mais uma Nova York, outros estados. A Flórida só é medicinal. Então você pode adicionar o uso recreativo e aumentar esse mercado potencial. Para você ver como é dinâmico esse mercado ainda, tá muito no começo. Então cuidado, né? Mercados desse tipo são importantes pro investidor, né, que quer diversificar, ter outros vetores na sua carteira, mas tem que ser pequenas partes do portfólio porque ensejam muito risco para o investidor. Então cuidado, parcimônia nessa hora. O interessante é que em 2018 a gente tinha ali 33 estados permitindo o uso medicinal e 11 o uso recreativo. E os analistas apontavam que até 2025 esse mercado geraria algo em torno de 24 bilhões de dólares, né? Hoje estamos aqui em 2021, vários estados legalizaram no meio do caminho, né? A gente falou que esses 5, mas também teve Illinois, Michigan, que legalizaram o uso recreativo. E nesse tempo, as estimativas apontam que também em 2025 o mercado de cannabis nos Estados Unidos deve movimentar algo em torno de 40 bilhões de dólares. Então a gente saiu de 24 para 40 bilhões. Realmente, com o passar do tempo, outros estados vão sendo anexados, né? Vão legalizando o uso da cannabis. A gente vê o potencial de crescimento desse setor. Vamos comparar com duas indústrias que normalmente a gente vê os analistas apontando como potencial de valorização da cannabis. A indústria do tabaco e do álcool. O tabaco ali movimentando cerca de 120 bilhões de dólares e o mercado produtos de álcool, bebidas, né? Mais fácil assim, 233 bilhões. Outro ponto interessante, né? Não temos que ter na cabeça que quando falamos aqui do uso recreativo, é apenas aquelas pessoas que tenham vontade de fumar. Não, você tem diversos tipos de produtos hoje, comestíveis, bebidas, gel, tem diversos níveis, né? Você não tem apenas para aquelas pessoas que gostam de tragar, né, o produto, você pode ter produtos com um teor menor de CBD, de THC, para aquelas pessoas que talvez queiram experimentar o produto com THC, né? Talvez você tira a caloria de uma cerveja e toma um produto com THC, você consegue ter o mesmo efeito relaxante sem as calorias de uma cerveja. Enfim, isso tem que ficar na cabeça. E outro ponto também que a gente não consegue ainda ter muita clareza no mercado brasileiro, né? Porque a gente não tem nenhuma legalização desse tipo aqui. Recentemente a gente teve aqui no Brasil, né, a legalização da venda nas farmácias de medicamentos, né, com CBD. Ainda necessita receita, então ainda estamos bem distantes da realidade dos Estados Unidos, mas é interessante notar, no último trimestre, algumas empresas desse setor reportaram receitas do mesmo nível, do mesmo porte ou até maiores do que companhias como Marezo, Burger King aqui no Brasil, Fleury, Peck, Vivara, enfim. A gente está falando de players que já faturam seus 150 milhões, algumas até 200 milhões por trimestre de dólares, né? Algumas já apontam que podem faturar cerca de 1 bilhão de dólares em 2020 e 2021. Então, a gente está falando de verdadeiras empresas por trás, né, que geram seus impostos, enfim, empregos. E o mercado, né, a legalização em Nova York teria aí um mercado estimado da ordem de 6 bilhões de dólares. A gente pode ver um exemplo recente, inclusive, o estado de Illinois, né, legalizou o uso recreativo em 2020, né, antes, mas o uso começou a ser legalizado em 2020 e só no primeiro ano já o mercado legalizado gerou vendas de 1 bilhão de dólares. E se você for analisar, cerca de 20% dessa receita foi de usuários de outros estados que foram a Illinois para comprar os produtos. Então você vê o interesse que os legisladores em Nova York teriam em legalizar, né? Porque uma vez que Nova Jersey é do lado de Nova York, você pode perder impostos só por não ter legalizado no seu estado. Então isso pode agilizar o processo em Nova York. E como a gente pode perceber, a partir do momento que a gente vai inserindo novos estados, novas regiões no mercado legalizado, as estimativas para esse mercado aumentam substancialmente. Então, em 2018, a gente tinha 33 estados legalizando o uso medicinal e 11 que permitiam o consumo recreativo. E os analistas apontavam aí de um mercado potencial da casa de 24 bilhões de dólares em 2025. 3 anos depois, estamos aqui em 2021, todos esses estados que a gente comentou aqui da eleição de 2020 legalizaram. Você teve Illinois, você teve Michigan recentemente também que legalizou. E as estimativas hoje já apontam um mercado potencial de 40 bilhões de dólares. Então, para você ver que é um mercado ainda em crescimento, com potencial de valorização muito grande. Vamos comparar ele com alguns dos mercados que
que normalmente, né, os analistas usam para estimar um potencial, o mercado de tabaco movimenta cerca de 120 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, e o mercado de álcool, né, com mais de 230 bilhões de dólares. Então, aos poucos, a gente pode ver a cannabis tomando mercado desses dois produtos. E lembrando, né, a gente não tem só produtos para quem quer fumar, né? Você tem comestíveis, bebidas, gel, concentrados. É uma gama de produtos com níveis de concentração distintos. Então, a pessoa que nunca experimentou um produto com THC, CBD, pode, quiser experimentar, claro, ter algum tipo de produto nesse sentido. Então, é algo importante para a gente ter na cabeça. E outro detalhe importante, né? Aqui no Brasil a gente ainda está muito distante da realidade americana, mas as receitas no último trimestre de algumas das maiores empresas do setor foram do mesmo porte ou até maiores do que algumas das empresas aqui do Brasil, né? Quando a gente compara em dólares. Então, as empresas de cannabis nos Estados Unidos e no Canadá geraram receitas no mesmo porte ou até maiores que uma Arezzo, uma Burger King do Brasil, uma Fleury, uma Pets, uma Vivara. Ou seja, a gente está falando de verdadeiras empresas que geram empregos, geram renda, geram impostos ao governo. Então a gente pode talvez tirar aquela imagem, né, de um mercado totalmente ilegal, longe disso. E por que eu acho que é importante a gente observar esse mercado? Lembrando, né, apenas uma pontinha do seu portfólio, né, 5%, não mais do que isso, porque é um mercado que está iniciando, vários riscos, né? Você tem a parte de legislação por trás que é muito importante. Os políticos têm que determinar se querem ou não legalizar, colocar em votação ou até processo legislativo normal, mas são questões bem polêmicas ainda até nos Estados Unidos. Mas quais são alguns dos gatilhos que a gente enxerga para esse mercado de cannabis? A legalização a nível federal nos Estados Unidos, ou seja, você é vizinho de dois países que já permitem o uso recreativo. Será que isso forçaria o atual presidente Joe Biden a legalizar a nível federal? Mesmo que não venha uma legalização total a nível federal, talvez uma legalização do uso medicinal já permitiria com que as empresas façam negócio de maneira mais clara, mais limpa, sem ter o receio de infringir leis no país. Outro ponto interessante nesse segmento é o Safe Banking Act. Agora eu gastei todo o meu inglês aqui para falar essa lei, mas basicamente é uma lei que está tramitando na Câmara dos Deputados, né, dos Estados Unidos, para permitir com que as instituições financeiras forneçam serviços e produtos para essas companhias. Porque, por incrível que pareça, a gente está falando aqui de um mercado de bilhões de dólares, mas essas empresas normalmente têm que lidar com dinheiro. Não podem aceitar cartão de débito, de crédito. A crise do Covid até permitiu, né, que essas empresas temporariamente pudessem aceitar esse tipo de pagamento, mas a lei não permite. Acho difícil, né, essa lei voltar. Uma vez que você dá uma facilidade para o consumidor, ele vai tentar ao máximo manter essa facilidade. Mas isso abriria portas para diversos tipos de serviços e produtos das instituições financeiras não cometerem nenhum tipo de delito a nível federal. Outro detalhe importante, as maiores empresas do Canadá são negociadas na Bolsa Americana. São as principais bolsas do mundo, né? Então você tem a NYSE, você tem a Nasdaq, então você tem lá as maiores empresas canadenses de cannabis sendo negociadas na Bolsa Americana. Mas as maiores empresas americanas são negociadas na Bolsa Canadense. Então você, tirando esse problema, né, de serviços financeiros ou permitindo com que as empresas americanas sejam negociadas na Bolsa Americana, vai trazer interesse do investidor institucional muito forte para esses papéis. Porque hoje alguns não podem investir por causa do mercado em que essas ações se encontram, né? Mercado que talvez tenha uma pouca liquidez, não tenham talvez restrições, limites que eles acham interessante para o processo de investimento. Outro detalhe importante que está, de certa forma, relacionado aí com o Safe Banking Act é o que a gente chama de Section. Outro ponto que está, de certa forma, relacionado com o Safe Banking Act, mas ligado a uma reforma tributária, é o que nos Estados Unidos, né, é chamado de Section 208E. Ela não permite com que essas empresas deduzam do seu lucro parte considerável das despesas para a administração do seu negócio. Então, por diversos custos e despesas que empresas normais que vendem produtos e serviços que não são ilegais a nível federal, não serve para as empresas de cannabis. Então, são empresas com margens muito boas, né? Algumas com margem bruta ali na casa dos 60%, 70%, até 80%, mas ela não consegue, né, com as suas despesas, seus custos, debitar para pagar um imposto, porque ainda é proibido, ainda é uma substância proibida a nível federal. Então, se você tirar essa marca, se você esclarecer um pouco melhor quais são os custos de despesas que essas empresas podem deduzir, a gente pode ver aí uma nova alta nessas ações. E por fim, diversos outros países, né, podem seguir o exemplo desses que eu comentei. O caso mais recente é de Israel, né? Algumas notícias apontam que o país está pensando a possibilidade de legalização a nível federal. Mas é isso, né? Lembrando, a gente está falando aqui do mercado incipiente, com alto potencial de crescimento, uma boa diversificação para o seu portfólio, mas deve ser uma pequena parte da sua carteira, não mais do que 5%, porque envolve muito risco. É altamente volátil nessas ações, podem facilmente subir 20%, cair 10%, cair 20% de uma semana para outra. Mas
eu acho que é um mercado interessante para você começar a estudar, você começar a entender um pouco mais do segmento de cannabis. Lembrando, a gente na nossa série As Melhores Ações do Mundo fez uma publicação recentemente mostrando, né, um pouco mais a nossa ideia para o mercado de cannabis, e lá a gente sugeriu 3 ETFs que você pode utilizar para investir nesse setor. E se você quiser algo mais aprofundado, você quer uma seleção de ações que a gente entende serem as melhores nesse segmento, aí tem lá a nossa série do Money Rider, com a carteira Green Rider, com as sugestões de ações desse segmento. Então você tem lá empresas canadenses, empresas americanas, empresas de outros países, dá uma olhada lá, que é bem legal, bem interessante, material bem completo para quem está buscando maiores informações desse setor. Como eu estou muito camarada hoje, eu vou dar 7 dias de acesso grátis, nossa série As Melhores Ações do Mundo. Então clica aqui no link abaixo para você conhecer e saber um pouco mais do segmento de cannabis, né? Então você vai aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Coloca aqui nos comentários qual ação que você quer que a gente analise, né? Qual mercado vocês querem que a gente fale um pouco mais, beleza? Valeu, um abraço e partiu!